A Frelimo veio me levar em Marara. Ele foi mandado ir lá em Dar es Salaam, dizer que tem que trazer Antônio Michoni para vir contar como que foi sobre o massacre de Shaola e William. A Frelimo veio me levar em Marara, no Mal dos Padres. Me carregou, foi a pé até Zâmbia. Quando chega a Zâmbia, então é que começamos a ver transporte, me carregar para Tanzânia, na Xingué. A mulher dizia que quando vinham de lá, depois de ter havido uns tiros e tal, depois de uns aviões terem lançado umas bombas, que isso é verdade também, os homens vinham, ela fazia, até mostrava o caminho que eles tinham trazido, entraram por ali e tal, depois a tragédia de meter as pessoas lá dentro e a batê-las a tiro. E eu, nesse tempo, estava convencido que isso tinha sido, embora tivesse havido qualquer coisa, nunca teria atingido o rigor que eles diziam. Essa era a minha convicção. E por isso escrevi isso no jornal. Hoje, seria assim, não sei. Eu escrevi aquilo que era a minha convicção nesse tempo. Se não era, peço desculpa, não sei. Na altura, classifiquei-a como uma operação normal, em que a pessoa vai para o mato e não sabe o que é que encontra, ou o que é que vai acontecer. Estamos num teatro de guerra, podemos matar, não aconteceu, ou ser mortos. Para mim era uma operação normal num teatro de guerra. Se me pergunta, passados estes anos todos, eu já lá estive em Moçambique, na zona, e recordo, pronto, faço uma retrospectiva ao que se passou, e é lógico, nós andámos lá, mas temos sentimentos, não é? Em Moçambique, a guerra tornara-se especialmente violenta na região de Tete. Nas vésperas do Natal de 1972, militares da 6ª Companhia de Comandos assaltam as aldeias de Viriamo, Juvau e Chavola, vindo a ser acusados da morte de centenas de civis. Em termos militares, era a Operação Marosca. O caso ficou conhecido quando alguns missionários elaboraram e divulgaram na Europa relatórios baseados em testemunhos de sobreviventes. A publicação desses documentos pelo padre Adrian Hastings no jornal inglês The Times, em julho de 1973, comprometerá a visita que Marcelo Caetano fez então à Inglaterra. A forte contestação que sofreu em Londres seria substituída em Portugal por uma manifestação de desagravo. Mas o caso Viriamo não terminara. No mesmo dia 19 de julho, em que Marcelo Caetano regressava a Lisboa, Adrian Hastings partia para Nova Iorque, onde iria discursar na Comissão de Descolonização das Nações Unidas. Viriamo is, I believe, the most terrible of all recorded atrocities in modern colonial history. Tendo atrás de si Marcelino dos Santos, dirigente da Frelimo, que também interviria, o padre Hastings pede que seja feito um inquérito independente e público ao que se passou em Viriamo. Ao mesmo tempo, acusa o governo português de uma política de genocídio. 400 people were murdered. The majority were shot one by one. Some were pushed into huts. The huts were then set on fire or grenades thrown into them. Many of the children were kicked to death, their heads used as footballs. Some were hacked to death. The document that we published includes 130 names, of which 67 are of children. O problema de Viriamo não é um problema
humanitário, nem lá para os padres da Bunda, é um problema político, não tem nada a ver com o humanitário, mas morrer mais um ou morrer menos um. E então, como os padres burros faziam esses relatórios constantemente, não foi só esse, fizeram lá, esse caso mandaram para o padre Hastings, e o padre Hastings fez-los publicar no Times. E daí apareceu um escândalo. Portanto, Vilhamo não foi um problema humanitário, nem um problema de massacres, foi um problema político. Caúza da Riaga está no final das suas comissões, num total de 4 anos, em Moçambique. Período que encerra com um jantar em que junta o Governador-Geral e o Arcebispo de Lourenço Marques. O processo da sua substituição acaba por coincidir com o escândalo de Viriamo. Embora já tivesse começado antes, quando se propôs ser o comandante-chefe, simultaneamente de Moçambique e de Angola. Mas, no início de julho, Marcelo Caetano informa-o de que via vantagem em que fosse outra pessoa a rever os conceitos e táticas de atuação antissubversiva. E no final do mês, Caúza da Riaga é substituído. No livro que mais tarde publicaria no Brasil, Marcelo dirá que não o reconduziu porque o general, mesmo que não lhe coubessem responsabilidades diretas, era quem deveria ter atuado imediatamente no caso Viriamo. Porém, se a atuação militar se limitar a inquéritos sucessivamente arquivados, as autoridades civis reduziam as acusações a meras campanhas políticas contra Portugal. Estamos fartos de calúnias e de manobras insidiosas, dos piedosos conselhos dos falsos amigos, tão perigosos como a hostilidade aberta do terrorismo internacional, das palavras hipócritas que querem mascarar como preocupação da humanidade o que nada mais representa que uma fase da longa campanha de descrédito e difamação. Eram os argumentos oficiais, usados igualmente pelo principal responsável político, numa declaração com que talvez julgasse encerrar o caso. O governo português tem plena consciência da natureza e dos objetivos da campanha hipócrita conduzida contra Portugal. Repetidamente tem dito o que todos no íntimo sabem, que nunca ordenou, consentiu ou aprovou qualquer ato de violência contra as populações civis dos territórios onde se desenrola a luta de guerrilhas desencadeada pelos terroristas. Depois da visita a Londres, é dado o acordo ao desejo que o engenheiro Jorge Jardim tinha de procurar encontrar a solução, porque o engenheiro Jorge Jardim considerava-se em melhores condições que as próprias Forças Armadas. Eu suponho que ele eventualmente poderia pensar que de facto fosse já verdade aquilo que tinha acontecido. Ou que até eventualmente soubesse alguma coisa. Convencido, segundo escreveria mais tarde, de que alguma coisa havia efetivamente ocorrido, Jorge Jardim fala com o padre Domingos Ferrão, que lhe confirma a existência de atos graves cometidos por uma unidade militar apoiada pela DGS. Fala também com sobreviventes, como é o caso da jovem que ele considera ser a chave do problema, a podista Supinho, e decide deslocar-se às aldeias. Jardim faz a viagem no dia 13 de agosto, acompanhado nomeadamente pelo seu colaborador Orlando Cristina, por podista Guisado Xavier, Laís Marizane e 4 jornalistas portugueses e estrangeiros, do jornal Notícias da Beira, do Daily Telegraph e da revista Barrimates. Para fazer a segurança à comitiva, a Zona Operacional de Tete nomeou uma força comandada pelo Major Hélio Xavier. Já nas proximidades do Viriamo, a Chaola, a guia a tal podista que nos ia indicando o caminho parou, teve uma conversa com o intérprete e depois o engenheiro Jardim veio falar comigo a dizer que ela estava muito próxima ali da aldeia dela, ou da casa dela, de maneira que gostaria de lá ir. Se houve algo inconveniente, como aquilo, segundo ele me disse, era a 200 metros ou coisa assim da estrada, da picada onde nós íamos, sim,
lá fomos e então deparei com uma cena macabra de uma palhota muito grande, completamente destruída, e o chão juncado de esqueletos e outros mais afastados à volta. Vestígios de uma palhota, tudo tombado, mas tudo calcinado. E até havia o contraste do negro, do carvão, com os esqueletos que juncavam o chão ali. Seu número pelas caveiras. Eram 23 caveiras. Jorge Jardim descreveria o que viu como indiscutíveis vestígios de excessos, diante dos quais o Major Xavier estava pálido. Eu fiquei. Aquilo para mim foi uma visão inesperada, absolutamente. Entretanto, a equipa que lá ia, com os repórteres lá, fotográficos e outros, caíram em cima da mulher, da guia podista, e ela narrou tudo o que tinha acontecido. Os homens vinham, entraram por ali e tal, reuniram todo o pessoal dentro da palhota, meteram-nos lá dentro e depois de estarem lá dentro, todos apartados uns contra os outros, foram abatidos a tiro. Depois de Chavola, Jorge Jardim segue com o grupo para Viriamo. Não se via nada inteiro. Via-se só restos de palhotas. Alguém encontra uma coisa branca debaixo dos arbustos espinhosos. E era uma caveira. Mas o engenheiro Jardim não mostrou o mínimo interesse. A partir daquele instante, quis logo regressar. Jorge Jardim saberia que em Viriamo os corpos já tinham sido enterrados meses antes pelos comandos. Com o que observou em Chavola, o engenheiro elaborou um relatório a que juntou as fotos. E 4 dias depois, a 18 de agosto, entregou-o a Marcelo Caetano, no Palácio de Queluz. Perante a surpresa do general Caúlza da Arriaga, que no livro Guerra e Política atribui a diligência de Jorge Jardim a razões de fundo desconhecidas. O presidente do Conselho analisa o documento com o seu colaborador Pedro Feitor Pinto. No final, o professor Marcelo Caetano disse-me: bom, e agora? Só há uma coisa. Há que reconhecer o que aconteceu. Além do mais, foram encontradas pegadas frescas que indicam que os locais foram encontrados recentemente por outros que supomos tenham sido os missionários ou, enfim. Portanto, há que reconhecer imediatamente. E o professor Marcelo Caetano disse: sim, senhor, também acho que vai-se reconhecer imediatamente. É isso que eu vou dizer agora aos membros do governo com quem vou reunir. Da sua opinião, era apenas um dos 4 presentes, o governador de Moçambique e os ministros do Ultramar, da Defesa e dos Estrangeiros. Era fundamentalmente que nós nunca devíamos reconhecer uma coisa desta, devíamos sempre dizer que era mentira, que era uma invenção dos padres espanhóis de Burgos e os padres italianos da propaganda FIDE, estavam todos contra nós e esse é que era o problema. Coube ao Ministro da Defesa, Sá Viana Rebelo, o único que apoiou a decisão de Marcelo Caetano, mandar instaurar o respectivo inquérito, o que faz logo no dia seguinte. E a 28 nomeia como instrutor o brigadeiro Artur Henrique Nunes da Silva, através de uma nota manuscrita em que resume o relatório de Jardim. Em Chavola, a cerca de 25 km ao sul de Tete, houve realmente uma ação contra civis da população, a cargo de militares, havendo provas testemunhais e o achado de cerca de 30 esqueletos, empilhados dentro de uma cubata. O ministro determina que o brigadeiro proceda às averiguações necessárias e, se for o caso, a auto de corpo de delito, e que conclua o processo até 16 de setembro, a data da sua viagem a Nampula. Precisamente a visita que estas imagens documentam. Neste momento, o Sá Viana Rebelo já conhecia o resultado do processo de averiguações, onde, em síntese, Nunes da Silva concluía que os factos tinham ocorrido no âmbito da Operação Marosca, na zona de Viriamo. Isto após ter analisado os inquéritos já anteriormente feitos ao caso e ter ouvido militares e testemunhos de africanos, alguns da aldeia de Chavola, após o que levantou um auto de corpo de delito relativo ao alferes e ao sargento que comandavam os 2 grupos de combate que operavam na área daquela povoação. Por isso constituídos presumidos delinquentes.
Porém, elaborado o auto, Nunes da Silva, o instrutor do processo, decide não tirar nenhuma conclusão. Opta por enviar uma informação ao Ministro da Defesa, resumindo aquilo que apurou. Terão sido mortas pela tropa 20 e tal, no mínimo, possivelmente cerca de 50 pessoas da população de Chavola. Camponeses mortos pela tropa em Moçambique. A reportagem publicada no Daily Telegraph por Bruce Loudon, que acompanhou Jorge Jardim a Chavola, é tomada por Nunes da Silva como ponto de partida para o seu inquérito. Nela, o jornalista inglês cita o chefe de uma aldeia vizinha, também ouvido na investigação, que afirma ter contado 53 mortos. Nunes da Silva, na sua informação ao ministro, destaca o ambiente de infiltração da guerrilha que se vivia na zona. Sublinha algumas dúvidas no apuramento dos factos. E embora considere não provado que os atos tenham sido cometidos por forças da 6ª Companhia de Comandos, nomeadamente pelas investigadas, levanta o auto de corpo de delito. O brigadeiro considera depois 3 hipóteses. Prosseguir o auto de corpo de delito, o que na sua opinião exigiria diligências muito demoradas, implicaria um julgamento em tribunal que causaria frustração à tropa e traria a público todo o caso Viriamo. A segunda hipótese seria encerrar o auto e punir disciplinarmente os responsáveis, o que lhe pareceria injusto, sobretudo porque o procedimento deles foi semelhante ao de alguns dos outros. Finalmente, Nunes da Silva indica a hipótese que prefere: encerrar o auto feito e arquivá-lo sem qualquer procedimento disciplinar. Sobre estas averiguações, Marcelo Caetano escreveria que o brigadeiro Artur Nunes da Silva produziu um relatório onde explicava, a seu modo, os acontecimentos e emitia a opinião de que não deviam ser levantados os autos de corpo de delito. A seu modo. E emitia a opinião, mas ele não diz depois que os autos de corpo de delito foram tomados. Eu creio que esta reunião possivelmente terá custado o posto ao Ministro da Defesa. Nunca falei com ele sobre isso, já morreu. Nunca falei com ele sobre isso, mas estou convencido que depois o comando das Forças Armadas não terá gostado que o Ministro da Defesa nessa altura tenha apoiado o Sr. Marcelo Caetano. No entanto, Sá Viana Rebelo, o Ministro da Defesa, acolheu a sugestão de Nunes da Silva e no mesmo dia determinou o arquivamento do processo e o consequente encerramento do caso. Apesar de Marcelo Caetano considerar que os comandos superiores deveriam ter procedido com rigor contra aqueles que, desrespeitando as leis da humanidade, mancharam o nome português, as investigações terminavam aqui, sem outras consequências, além da exoneração do coronel paraquedista Armindo Videira. O governador do distrito de Tete fora afastado pelo presidente do Conselho, antes mesmo do inquérito. Fez-me uma certa impressão, e aí lá estão os tais políticos, e nesse caso julgo que era o próprio professor Dr. Marcelo Caetano, não assumirem as responsabilidades. O Viriamo foi uma brutalidade. Portanto, investigava-se e se havia alguém a ser punido, era punido e pronto. Não é depois andarmos a querer esconder uma coisa que nós militares sabemos perfeitamente que era possível, e que foi possível e que foi certo. O resto. Não houve massacres, foi uma especulação política que foi feita brutalmente. Houve sim vítimas, com certeza, em coisas de guerra há acidentes. É talvez o momento mais duro da minha vida. É a constatação de que nós, portugueses, éramos capazes de fazer uma coisa daquelas. O caso ficou na história como o massacre de Viriamo. O seu último ato terá sido uma cerimónia fúnebre pelos mortos de Chavola. Fui de helicóptero com os militares, pousámos lá junto da palhota que estava destruída, lá apanhámos aquilo e depois fui enterrá-los, assim numa extremidade lá mais longe. Metemos em sacos os ossos. É uma situação estranha. E às tantas achei que fazia falta lá qualquer coisa que se assemelhasse a um funeral, de maneira que pediam os militares para cortar 2 paus e ataram com uma corda para fazer uma cruz para pôr lá. E lá deixámos.
E depois, no fim, ainda houve assim um resquício de respeito por aqueles ossos, com um Padre Nosso, que está no céu santificado, dita sordina pelos militares. Desta vez em Chavola, a tropa voltava a ser obrigada a enterrar as suas vítimas. Um procedimento já ocorrido em Viriamo, mas nada habitual. Menos ainda para os comandos. E desarmados, nunca. Foi-me dito que não era necessário levar armas, que bastava levar os bidões de gasolina e umas enxadas para... E foi-me dito, isso é uma coisa que não posso esquecer, foi-me dito que não era necessário levar as armas, porque era uma operação muito breve e que, portanto, o helicóptero deixava-nos lá e, passado pouco tempo, iria lá buscar-nos. Nós, na gestão de comandos, desde que começa até que acaba, temos armas, dormimos com a arma. Não ligamos. Quanto mais ainda agora ir para o mato enterrar, não saber até com o que é que nos esperar, desarmado, nem penso nisto. Um dos nossos lemas nos comandos é que nós não vamos a lado nenhum sem arma. Isso é-nos incutido desde o início. Só explica essa situação, uma hora é mal dada, para começar, não tenho dúvidas. Ter-nos dito que não levasse a arma não teve qualquer tipo de importância, porque nós acabámos sempre por levar as armas, não é? Teve intenção qualquer, não é? Teve uma intenção qualquer. Ora, lá ver. O mandarem desarmados, o que é que eu penso? Penso que mandaram desarmados para cobrir um pouco o facto de lá ir armados, faz para ter horas, ver que não, para mostrar que não, afinal íamos lá. Foi eu não sei. Desculpa chamar de mal pecador. Passaram-se várias horas, o trabalho estava feito e ninguém nos veio buscar. E as horas foram passando, e a tarde foi avançando, e ninguém nos veio buscar. Como conhecia a zona, já tinha andado em operações, sabia onde é que passava a estrada, decidimos avançar para a estrada, para tentar encontrar um meio de transporte. E passado pouco tempo de sairmos da zona, sofremos uma grande emboscada, uma emboscada não normal, naquelas que normalmente costumávamos de vez em quando a ter. Uma emboscada bastante intensa. Houve uma intenção, pois já maldosa, que eu digo, de não ir, depois de terem combinado eu recolher o pessoal do helicóptero, não ter ido recolher. Houve uma falha, e uma falha de alguém. E qual foi a intenção? Isso tenho duas, sou o primeiro a afirmar que houve. A única explicação que me deram não foi ninguém dos helicópteros, foi porque tinha havido uma descoordenação que tinha originado toda aquela situação. O episódio motiva suspeições, tal como a morte, posteriormente, do agente da DGS, Chico Cachavi. Dizem que foi ele o diabo mau de todo aquele acontecimento do Iriamo, um homem alto, forte, e falou-se muito mal dele na altura, e que uns 6 ou 8 meses depois morreu. Foi assassinado com uma granada que lhe atiraram para dentro de casa. Ainda não se sabe quem é que a atirou. O Chico é morto. Morre num acidente, muito suspeito. Um dia que estava a tomar banho, puseram-lhe uma granada de mão defensiva e morre. Pronto, e eu então, aí, quer dizer, comecei a pensar, bom, há de haver aqui com certeza qualquer história que a gente não conhece. Segundo os arquivos da PIDE, citados no livro Nacionalistas de Moçambique, a DGS atribui a morte de Chico Cachavi à Frelimo. Concretamente, a Júlio António Molenza, um elemento do exército português que desertara para a guerrilha. As suspeitas de que Cachavi foi vítima de silenciamento permanecem, mesmo depois da DGS ter eliminado Molenza como autor da execução. Note-se que o agente é morto 8 meses depois dos factos, a 16 de agosto, apenas 3 dias após a visita a Viriamo e Chavola da comitiva de Jardim. E note-se que, embora Hélio Xavier não tenha citado o nome de Cachavi ao ser ouvido no inquérito Nunes da Silva, hoje garante que ele fez parte da comitiva. Muitas dúvidas, sem respostas policiais, militares e civis. Mesmo na igreja poucos falaram além dos missionários.
A Conferência Episcopal escreveu ao governador referindo notícias segundo as quais centenas de pessoas, algumas delas absolutamente inocentes, teriam perdido a vida por ação das Forças Armadas. Manifestando viva indignação e veemente protesto, a posição da Conferência foi tomada em março, mas apenas divulgada meses depois, silêncio entretanto igualmente mantido pelo Bispo. Why the Roman Catholic Bishop of Tet, Monsignor Augusto, has not confirmed your allegation? The Bishop of Tet knows exactly that this massacre took place without any doubt at all, and he cannot deny it. Ele não tolerou que o padre Ferrão falasse, nem na irmã Lúcia, que tinha sobrevoado toda aquela parte das massacres, tivesse em contato com a imprensa. Uma mandou para Nampula, o outro, um homem que... O caso divide a hierarquia católica dentro e fora de Moçambique, mobilizando figuras como o influente cardeal Bernard Alfring, presidente do movimento Pax Christi. Era uma figura emblemática da Igreja Católica. Todo o episcopado holandês estava muito avançado e ele comunicou-se imediatamente com o Vaticano, porque todas estas massacres, esta coisa já era demais, não? Que o Vaticano devia tomar medidas, porque também havia uma hierarquia, diríamos, episcopal, bispos aqui católicos, não é? Alfring escreve ao bispo de Tet, evoca o direito à autodeterminação e pede medidas, mesmo o protesto público, em relação ao perigo que ameaça o jovem testemunha António e os sobreviventes dos massacres. Logo quando eu estive no hospital, então eles acompanham aqueles portugueses, dizer que há um miúdo que saiu de Chaola e que está a contar todas as histórias. Depois eles conseguiu prosseguir no mal dos padres. Me procurava para que então me apanhar e me matar, para nem sair a história. Então foram os padres que o ajudaram? E que me escondia. Padre Castro, Padre Domingo Ferrão, Padre Sangaro, Padre Sangaro. Esses que fugiram, conseguiram viver, não foi morto, porque já estava fora do lugar. Em Alemanha encontramos padres, por exemplo, os dominicanos, estes que nos guiaram por todas as partes, em contraposição do bispo de Bona, que era todo o contrário a tal. Encontramos também a nível de certo, por exemplo, o cardeal Rossi, que estava no Vaticano também, ao falar conosco, era como... Isso tem que ir aos poucos, a independência tem que ser uma coisa que mais longe. Vocês estão muito bem tratados pelo governo, o governo deixa missionar, tal, não é? Não acabam de compreender o que é o direito de um povo. Na Igreja de Moçambique, esta atitude encontrava no próprio arcebispo de Lourenço Marques uma das suas vozes mais convictas. Embora informado enquanto membro da Conferência Episcopal que protestara junto do governador, Dom Custódio Alvim Pereira negaria mais tarde à imprensa as acusações sobre Viriamo, dizendo que os massacres não passavam de invenções de cristãos marxistas. Era a minha convicção nesse tempo. Agora não sei se foi completamente verdade, mas era a minha convicção nesse tempo, isso eu sei. Sei o que se diz, isso até fui bater à Santa Sé, esse jornal, tudo isso sei. Mas isso eu disse. Paulo VI recebeu o presidente da Conferência Episcopal, além de Augusto César e de Manuel Vieira Pinto. O bispo de Nampula, que pouco antes analisara a situação em Moçambique e a conduta da sua igreja numa longa exposição sobre Viriamo que enviou ao Papa. Um documento conhecido após o 25 de abril de 1974. Também já depois desta data, as Nações Unidas terminaram um inquérito iniciado no final de 1973 que conclui pela veracidade de Viriamo, entre outros massacres cometidos em Moçambique, sobretudo nos últimos anos da guerra. As ações em que se pode enquadrar o caso de Viriamo estão militarmente tipificadas, segundo a designação de Operação de Limpeza. A forma de atuar da Operação Viriamo é normal nosso. É normal, posso estar com... Eu vou dizer, olha, o que é? É localizada a base tal, é ali que está precisamente localizada. Conforme as bases tinham os meios que nós considerávamos mais importantes, vinha a Força Aérea, bombardeava tudo, com napalm, com tudo que tivesse, bombas e tudo, e a seguir vinha as levas de helicópteros onde nós íamos
éramos despejados já sobre o objetivo, e tudo que mexia já sabia que era para ser eliminado. Era uma ordem habitual? Não sei se era habitual, pelo menos nessa altura foi-me dada a mim. Mas nunca lhe tinha sido dada? A mim não. Mas como é que sabia que limpar significava isso que acabou por fazer? Mas toda a gente conhece em termos... Isto é uma gíria militar. É um termo militar que toda a gente sabe, conhece, que quando se fala nesse termo é para aniquilar. Antonino Melo não diz ter recebido ordem para limpar a zona ao responder no inquérito do brigadeiro Nunes da Silva, mas sim para aniquilar os guerrilheiros que encontrassem, e que existiriam uns 300 na zona, e encaminhar a população para Tete. O que, no essencial, coincide com o que afirmou este programa, embora não aceitando ser filmado, o Major Luís Vilela. Então alferes e comandante de um outro grupo de combate, Vilela conta, no entanto, que, no final da reunião, Melo perguntou ao comandante do setor F se a operação era para limpar, ao que o tenente-coronel Amílcar Alves respondeu: tudo o que mexe é para abater. Contudo, Luís Vilela diz que esta frase tinha que ser interpretada, que a ordem era para não deixar sair ninguém e disparar só para quem tentasse fugir. E acrescenta que Antonino Melo pode ter perdido o controle da situação por influência do agente da PIDE-DGS, Chico Cachavi. Sobre a recolha de populações, Vilela diz ter levado para um aldeamento de Tete cerca de 1 milhar de africanos. Um número considerado inverosímil por José Aparício, que estava preparado para recolher as pessoas, mas ninguém lhe foi entregue pelos comandos. O comandante das forças terrestres da operação acha, por outro lado, que a zona era pouco povoada, enquanto Luís Vilela garante que era muito vasta e habitada por umas 4.000 pessoas. Os 3 militares confirmam que nas aldeias não havia nenhuma base da Frelimo, ao contrário do que afirma Jaime Neves, mas discordam quanto ao que lhes foi transmitido sobre isso. José Aparício, que afirma não ter ouvido nenhuma ordem para limpar, diz até que a operação não pressupunha a existência de uma base na zona. Outros militares garantem, contudo, que essa probabilidade era admitida. O que é confirmado por documentos relativos à operação, um dos quais refere que não devem ser destruídas instalações ou meios de vida das populações, salvo como medida punitiva por comprometimento com o inimigo. Se hoje as dissonâncias são manifestas entre os comentários que recolhemos no inquérito de Nunes da Silva, que não interrogou Amílcar Alves, as versões dos militares parecem concertadas e em nada conferem com os depoimentos dos aldeões que, note-se, eram traduzidos por um intérprete da Direção-Geral de Segurança. Nas suas declarações em geral, os comandos dizem que foi à noite, já depois de terem escolhido o local para pernoitar, que alvejaram pessoas que tentavam fugir. Estas, porém, dizem que o sol estava muito alto quando os militares chegaram e começaram a disparar. Os comandos eram sobretudo negros, mas os africanos ouvidos dizem que quase só viram brancos. 40 anos depois, talvez se saiba o essencial do que se passou em Viriamo, mas não exatamente como, nem exatamente porquê. E aquilo que sabemos não foi o que os vários inquéritos revelaram. O que se passou ali passou-se em muitos sítios. Com a diferença, não houve o conhecimento dado por alguém, neste caso foram 2 padres que denunciaram a coisa e que veio a partir daí que denunciaram factos. Sei, por aquilo que ouvi dizer, que houve várias situações como esta. Mas não que não se passaram connosco. Mas que fala-se à boca cheia, não é? O facto é que, claro, depois da projeção que se deu, na altura vinda contra Portugal, ainda deram realce às mulheres e crianças e aquilo que interessava, não é verdade? Realmente aquilo que nós fizemos é um ato, como é que eu ia lhe dizer? Quando se mata pessoas, é um ato terrível. Mas eu não posso deixar de pensar que isto foi feito num teatro de guerra. Não é? Nós éramos preparados, nós tínhamos uma operação física, técnica e psicológica para uma guerra deste género. Portanto, quando nós
somos formados, nós estamos preparados para matar, seja uma pessoa, ou 10, ou 100 pessoas. Matar uma ou 100 pessoas num teatro de guerra, nem operações deste género, nós estamos preparados para isso. Hoje, realmente, o que se passou foi terrível. Mas hoje, nas mesmas circunstâncias, num teatro de guerra como aquele, provavelmente teria que fazer o mesmo. Tenho ordens para cumprir. Porque se eu não cumpro as ordens, o que é que me acontece? Viriamo, trazido ao conhecimento do mundo por missionários e padres que ouviram sobreviventes e relataram os seus testemunhos, é mais um caso que desafia a Igreja e aprofunda as suas divisões internas cavadas pela guerra. Nas colónias, sobretudo em Moçambique, mas também na metrópole, onde cresciam as críticas à hierarquia e se intensificava o ativismo pela paz. Pouco depois da vigília de São Domingos, começa um trabalho de compilação de documentos que dá origem a um vasto dossiê que circula depois em algumas dezenas ou centenas de exemplares e que nós pomposamente chamamos 7 cadernos sobre a guerra colonial. Criámos um grupo que foi sendo conhecido como o grupo do BAC, do Boletim Anticolonial. É um grupo todo oriundo dos meios católicos, restrito, de algum modo fechado para poder trabalhar em condições de clandestinidade. Uma parte do dinheiro para fazer o BAC que era dado pela nossa organização, porque eu não me interessava que isso se soubesse. Né? E também o estou a dizer agora, porque antes de mim, alguém o disse à polícia e está nos registros da boa hora. A questão da Capela do Rato surge muito claramente no contexto do grupo do BAC, do Boletim Anticolonial, que tinha privilegiado até então, durante meses ou anos, uma prática virada para a informação. A da altura, nós temos pessoas, ou, digamos, no controle mais na cúpula desse movimento, que têm ligações connosco. Não para fazer ações armadas, mas para fazer ações políticas, porque nós nos interessa esse processo. Num certo momento, alguns de nós sentimos que não bastava já estar só a difundir papéis, por mais clandestinos que fossem, ou por mais informativos que fossem. Sentimos a necessidade de criar qualquer facto novo. Há 2 dessas pessoas que reúnem comigo e no sentido de comemorarmos ou não o Dia da Paz. E elaboramos um programa no sentido de que vamos fazer uma vigília, a nossa organização vai convocar tudo quanto é possível convocar, desde o Zeca Afonso até trabalhadores, até sindicalistas, para a Capela do Rato, no sentido de que nesse dia seja feita uma proclamação de jejum. Depois da experiência da Igreja de São Domingos, os católicos escolhem a Capela do Rato. O cardeal é agora Dom António Ribeiro. O Papa é ainda Paulo VI, que consagrou o Dia da Paz. Desta vez, a vigília é acompanhada por uma declaração de greve de fome. Essa proclamação, eu mando-a por via clandestina para Argel, para no mesmo dia estar a ser lida pela rádio. E comprometo-me, na parte que me toca, a desencadear uma ação de petardos no dia seguinte, em toda Lisboa e Grande Lisboa, no sentido de informar o que é que estava a acontecer. Minha irmã lê essa declaração inicial, a dizer: estamos aqui para vos propor isto, para ficarmos em Assembleia, para discutir a paz, o Dia Mundial da Paz, a questão da guerra do ultramar ou da guerra colonial, seguramente que já diríamos assim a guerra colonial, etc, etc. E propomos aqui ficar, sem comer, em jejum, durante estes dias, durante estes 3 dias, porque a previsão era até o dia 1 de janeiro. Precisamente nesse dia, a polícia da Esquadra do Rato, no mesmo edifício, invadiu a capela, retirou os seus ocupantes e deteve 14 pessoas, que depois conduziu para o Governo Civil de Lisboa. Unidadamente estamos numa sala de passagem, uma sala relativamente estreita, todos em pé. E há um polícia que chega, percebemos que era já graduado, e que pergunta: algum dos senhores é o professor Francisco Pereira de Moura? E o Pereira de Moura diz: sou eu. E então ele diz aquela frase mais espantosa e mais contraditória que um polícia pode dizer a um preso: o senhor doutor faz favor de estar à sua vontade. Como quem diz, reconheceu que havia ali alguém um pouco mais importante que o comum e foi o pôr à vontade.
Após alguns dias no Forte de Caxias, 12 dos presos foram demitidos da função pública e libertados. Até à intervenção da polícia, a reflexão dentro da igreja decorrera sem incidentes. As pessoas denunciavam a guerra seguindo o lema "A paz é possível, a paz é obrigatória". Ao mesmo tempo, grupos de estudantes tentavam em outras igrejas mais adesões à vigília. Esta divulgação exterior e designadamente os petardos das brigadas revolucionárias assustaram verdadeiramente as autoridades e, portanto, a polícia teve ordens para intervir. Desta vez, os petardos apenas espalhavam panfletos, mas as brigadas revolucionárias eram já responsáveis por diversos atentados bombistas resultantes de uma atuação que desenvolveram entre 1971 e 1973. Tomando como seus objetivos símbolos do aparelho ligado à guerra, iniciaram as suas ações atacando um edifício da NATO. As brigadas revolucionárias levam a cabo diversos atentados contra instalações militares, nomeadamente nas cidades de Lisboa e do Porto. As brigadas revolucionárias estão ligadas à Frente Patriótica de Libertação Nacional, com sede em Argel, de que se afastaram o Partido Comunista, mas são precisamente os comunistas, através da ARA, Ação Revolucionária Armada, que primeiro optam pela luta violenta. A partir de 1970, a ARA desencadeia uma série de atentados que destroem ou danificam instalações, meios e veículos militares, helicópteros e berliers, começando com uma ação de sabotagem do navio Cunene, que no cais de Alcântara aguardava a partida para a África. Com a sua opção por ações armadas, orientação também seguida pela Luar de Palma Inácio, o Partido Comunista acompanhava uma escravização patente em meios sindicais e estudantis. Com o aumento da repressão, o marcelismo hipoteca a própria liberalização, numa altura em que o país já acreditava cada vez menos numa solução para o problema ultramarino. O fim da guerra é agora a palavra de ordem comum à oposição democrática, que em abril se reúne em Aveiro, no seu 3º Congresso. Juntando diversas tendências oposicionistas com predomínio para setores ideológicos afetos ao PCP, o Congresso decorre durante 4 dias. Os participantes debateram a situação geral do país, com destaque para o tema da guerra, explicitamente condenada e qualificada de crime contra a humanidade, conforme as palavras usadas na declaração final. O programa do último dia dos trabalhos tinha previsto uma homenagem a Mário Sacramento, organizador das anteriores edições, entretanto falecido. Foi então que se tornou violenta a vigilância permanente a que a polícia submetera o Congresso. Os participantes na romagem à sepultura de Mário Sacramento viriam a ser dispersos e alguns ficaram feridos por uma intervenção da polícia de choque quando atravessavam as ruas de Aveiro, a caminho do cemitério. Tal como em 1969, também em Aveiro, o Congresso antecedeu as eleições legislativas. Uma parte da oposição reedita a Comissão Democrática Eleitoral, CDE. Mas desta vez, juntando numa plataforma de unidade o PCP e o Partido Socialista, que entretanto tinha sido fundado no exílio, sob a liderança de Mário Soares. É assim possível a apresentação de listas conjuntas, ao contrário do que acontecera em 1969. A oposição aproveita o período de campanha para divulgar as suas posições e agitar a discussão política, nomeadamente sobre a questão ultramarina, que se torna o tema central. A CDE exige o fim da guerra. A ANP, Ação Nacional Popular de Marcelo Caetano, mantém irredutível a sua posição face ao ultramar. Discutir o problema da guerra quando estavam soldados a morrer, depois perdia-se a autoridade. Ninguém aceita ser mandado combater e sem a certeza de que está a combater por uma causa que vale a pena. Discutir a guerra ou falar dela era tão proibido como falar de política em geral. Não para o regime e desde logo para Marcelo Caetano. 2 dias depois do Congresso de Aveiro, num seminário promovido pela Ação Nacional Popular, o Partido Único, o presidente do Conselho proferiu uma longa lição crítica sobre socialismo, marxismo, comunismo, anarquismo, conceitos na verdade desconhecidos da generalidade dos portugueses. Carlos Marx procurou dar uma base científica ao socialismo. A teoria marxista assenta numa filosofia que, inspirada em Hegel, se fixou no materialismo histórico.
ao materialismo dialético, construiu uma filosofia da história, considerando esta sujeita à evolução por efeito da influência determinante dos processos de produção. Criou uma sociologia que, partindo da ideia de que o homem é essencialmente um produtor e de que o valor de troca das mercadorias se mede pela quantidade de trabalho humano nelas incorporado, conclui que a sociedade está dividida em duas classes: a classe que produz e a classe que não produz, mas detém os instrumentos de produção. E que entre essas duas classes tem de haver necessariamente luta. A luta de classes, fruto da contradição que está na dialética da história, conduz à revolução. O objetivo desta é alcançar a sociedade sem classes. É também dias depois deste discurso que ocorre na Alemanha a fundação do Partido Socialista, a partir da Ação Socialista Portuguesa criada em 1964 por Mário Soares, Tito de Moraes e Ramos da Costa. No Congresso participaram 27 delegados que com o novo partido se propõem a defender o socialismo em liberdade, tendo como objetivo último uma sociedade sem classes e aceitando o marxismo como inspiração teórica predominante. É já este Partido Socialista que integra a oposição que nas vésperas das eleições renuncia à apresentação das suas listas de candidatos, alegando falta de condições de liberdade. São as segundas eleições legislativas do Consulado Marcelista. Na metrópole e no ultramar, a vitória eleitoral do governo não ilude o declínio do marcelismo, que vai sendo gradualmente abandonado pelos que mais tinham acreditado nele. Caso da ala liberal, de que restam apenas Mota Amaral e Correia da Cunha. Pinto Balsemão não se recandidata. Sá Carneiro e Miller Guerra tinham renunciado aos seus lugares na Assembleia, perante a incompreensão dos ortodoxos do regime. Foram desleais para o Dr. Marcelo Caetano, porque a ideia dele foi chamar a gente nova e que era da oposição para colaborar com ele, e eles de dentro atacaram. Se internamente os apoios de Marcelo Caetano se iam reduzindo aos setores integracionistas, os chamados ultras, externamente a margem também se estreitava para o regime, que já dividia a própria estrutura militar de que fazia parte. A NATO proibia o uso na guerra de meios por si fornecidos e alguns países membros exigiam mais rigor. Mas Portugal defendia o alargamento da área da aliança, de modo a abranger a sua atuação nas colónias. Para assegurar a defesa eficaz da Europa e do hemisfério ocidental, há que adotar uma estratégia avançada e prever a resistência à agressão o mais a sul possível, para retirar ao inimigo possibilidades de manobra de que cada vez dispõe mais. A NATO, apesar do princípio que estabeleceu, manteve uma ambiguidade favorável aos objetivos do governo português. Precisamente por isso, a presença de Portugal na aliança chegou a ser contestada por países como a Holanda, a Dinamarca e especialmente a Noruega. Norwegian remark about Portuguese policy in Africa. Can you say something about that? A Noruega é quem rompe aquele unanimismo meio bacoco da NATO, quando em plena reunião de Lisboa da NATO diz que não se pode permitir que um país da NATO esteja a utilizar aviões da NATO para fazer uma guerra colonial, que é o primeiro grande escândalo, digamos, político, na minha opinião, das coisas mais importantes que aconteceram ao regime em termos de guerra colonial. Todos os países da NATO eram contra nós. A diferença existia na Noruega, que era um país da NATO, mas que era favorável à descolonização e apoiava a nossa luta, embora não apoiasse em armamento, como todos os países nórdicos, e não apoiavam em armamento, mas apoiávamos politicamente, sim, diplomaticamente, sim, mas não chegavam a ter uma atividade informativa. Os países escandinavos não só condenavam a política portuguesa e apoiavam os movimentos africanos, como acolhiam desertores portugueses e ativistas anticoloniais. Começo por ligações políticas aos movimentos de libertação,
sirvo durante um período de, digamos, de correio entre o grupo de Coimbra do MPLA e o contacto de Lisboa, que era o meu contacto, aproveitando as várias deslocações que fazia a Coimbra. É isso que me leva, de repente, a ter que sair do país, quando esse grupo do MPLA é preso. E eu aí passo a ter sérios receios da parte académica, que já estava um bocado acesa. Penso ir ter à Suécia com o representante do MPLA na Suécia, o António Neto. Conheço, então, o Onésimo Silveira, o representante do PAIGC na Escandinávia. Começámos a dar-nos muito, comecei a trabalhar para o PAIGC. Chegámos à Suécia no dia 9 de setembro. Através do Fernando Beijinha, tivemos contactos, por exemplo, imediatos, logo com um representante do PAIGC que existia na Suécia. Assumimos rapidamente que a nossa posição era não só de recusa da guerra colonial, mas também de apoio e de compreensão pela luta que os movimentos de libertação faziam pela independência dos seus países. Fernando Cardeira era um dos 9 alunos de engenharia da Academia Militar, tenentes milicianos, que empreenderam a maior deserção coletiva da guerra. Prestes a ser mobilizados, atravessaram a fronteira a salto, conduzidos por um passador de imigrantes. 3 ficaram na Bélgica. Os outros viajaram para a Suécia, suscitando o interesse da imprensa. Nós, bem cedo, no princípio do ano de 1970, nós decidimos, nós não faremos a guerra. Fizemos vários contactos. Fizemos vários contactos no sentido de procurarmos ajuda. Contactámos pessoas que estariam ligadas ao Partido Comunista Português. A resposta que obtivemos foi que não era uma situação, não era uma atitude correta, principalmente oficiais, nas condições em que nós estávamos, conhecendo bem o meio militar, com tantos camaradas que conhecíamos, poderíamos fazer um belíssimo trabalho de propaganda contra a guerra, dentro do exército, contra a guerra colonial. Foi agora arquitetada pelo inimigo uma nova arma, que é a da não deserção. Até agora, os panfletos que por aí andam convidavam toda a gente a desertar para não haver força militar em África. Como a nossa juventude, a melhor e felizmente a mais numerosa, não deu ouvidos, passaram agora para o polo oposto, aconselhá-la a não desertar e ir para a África para serem maus soldados e comprometer assim também as forças militares. Entre 1961 e 1974, a incorporação de jovens representou em média cerca de 70% dos recenseados. O número de faltosos e refratários foi sempre subindo, exceto nos últimos anos, devido sobretudo à imigração, fosse por razões económicas ou para evitar a mobilização. Oficialmente, terá havido menos de 200 de casos de militares portugueses que, durante a guerra e nos 3 territórios, abandonaram as fileiras portuguesas e passaram a colaborar direta ou indiretamente com os movimentos africanos. Criou-me uma situação de horror, não é? Por estar ali, por estar conivente com uma ação militar que eu condenava da maneira que estava a ser feita e pela sua essência, quer dizer, condenava 100% aquela coisa. Não me sentia ali, sentia-me profundamente mal se continuasse ali. Foi muito amado pela nossa gente, muito amado. Porque o português era a pessoa com quem tínhamos mais afinidades do ponto de vista dos europeus. Eu sou um médico português antifascista e anticolonialista. Esta luta... Mário de Pádua, militante do Partido Comunista, um dos primeiros desertores ao abandonar Angola logo em 1961, colaborou depois com o PAIGC. Esta guerra não é justa. Temos uma ideia do que isso representa, vendo o sofrimento, a miséria, a ignorância do povo guineense. Por isso eu vim para cá, porque, por um lado, eu aqui mostro aos guineenses que nem todos os portugueses são maus. Ele fazia um trabalho com todo o coração. Ela não tinha hora de estar no hospital, porque trabalhava entre o nosso hospital e o hospital senegalês. Era uma pessoa muito, muito disponível a toda a hora. Ela era muito humilde.
pensei que poderia realizar uma certa aspiração que tinha, que era talvez de pagar uma dívida ou de ser, de ajudar a realizar aquilo que pensava que era o mais justo, inclusive para o povo português, não é? E para o povo das colónias, que era a sua independência. Não é? Houve um impulso natural. Um impulso natural que me levou a aderir ao PGC, porque eu nem sequer cheguei, eu não fui mobilizado. Eu aderi voluntariamente ao PGC, eu não cheguei a ser mobilizado. Mas admiravam-se como é que um português lutava contra o seu próprio português. Então, eu tinha as minhas razões. Então, cada qual faz aquilo que quer. Mas eu era muito estimado por eles. Não houve problemas de consciência nesse aspecto, nem problemas de ordem moral. Eu vi tanta violência que a revolta foi total a partir de determinada altura. Não tive problemas de consciência. Não tive. É evidente que põe contradições e o faz pensar muito, sobretudo à noite, quando está desocupado. E quando sabe que tem amigos até do outro lado e conviveu, como eu convivi anos e anos, desde miúdo, com militares. Portanto, eram conscritos, era gente que estava ali também porque estava lá à força. Eu acho que o que não se devia fazer era participar numa guerra que era injusta, e o que se devia fazer, na medida do possível, era ajudar, de algum modo, a combater o fascismo em Portugal e, portanto, criar condições para que o país viesse a ser independente um dia, quando possível. Bom dia, camaradas. Daqui fala o vosso colega António Augusto Silva Ramos, primeiro cabo da Sala de Operações do Comando. Além disso, lançar um apelo a todos os soldados de Portugal que recusem a fazer esta odiosa guerra. Eles eram a rádio que nós sintonizávamos na maioria dos casos. Houve situações em que ele realmente nos aproximava das nossas próprias famílias. Eu cheguei a ouvir emissões em que eles diziam: agora falamos essencialmente para os nossos bravos combatentes da zona do leste da Guiné-Bissau, mais propriamente, e falavam exatamente nas zonas, que hoje bravamente fizeram uma emboscada na zona tal. E falavam exatamente na zona tal, que era a nossa zona, compreende? E eu refiro-me à verdade que eles falavam, constatando os fatos reais que eles falavam na sua própria emissora, mas referente-se aos problemas que nós tínhamos tido e que tínhamos sentido na pele. Diziam: tu, bravo soldado português, que não mereces esta guerra estúpida, porquê é que esperas? Porquê é que vieste? Provavelmente não tens família, ou não gostavas dela, ou querias te ver livre da tua mulher e dos teus filhos, não gostavas dos teus pais, então por que vieste? Mais ou menos dizíamos, penso sempre, soldados portugueses, entreguem as armas, não tenham receio, serão bem recebidos. Quando nos tocavam na família, nos irmãos, nos pais, nos filhos, na guerra estúpida que estávamos a enfrentar contra a soberania do seu povo, matando as suas gentes. Epá, aquilo era como facadas no coração. Não fatais esta guerra injusta e desumana. Fazíamos propaganda contra a guerra, o nosso boletim chamava-se mesmo Guerra à Guerra, e acho que a nossa atividade teve um impacto positivo. Posso citar, por exemplo, o caso de um caso importante de 5 marinheiros que em 1973 desertaram de uma fragata da Armada Portuguesa, fragata Magalhães Correia, desertaram do porto de Copenhaga, e foi por ação do Comitê de Desertores da Dinamarca, e juntaram-se a nós. A deserção não era um fenómeno exclusivo dos portugueses, fosse pelo cansaço causado pela dureza da guerra, por efeito da ação psicológica ou por convicção política. Muitos guerrilheiros deixaram os movimentos armados, abandonando a luta ou passando para o lado português. Havia um bom número de pessoas que desertaram. Alguns entregavam-se à tropa portuguesa. Outros não se entregavam, iam para as suas povoações, ou fugiam dessas povoações para outras, e pronto. E também não queriam que alguém soubesse que eles eram da Frelimo, que para serem deixados em paz, esse tipo de coisas. Portanto, havia. Deserções tivemos sempre. Mas eu acho que
tivemos sempre, naturalmente com uma frequência maior à medida que os anos da luta passavam, portanto, mas também é preciso ter em conta que o recrutamento ia se tornando cada vez menos fácil, também menos fácil, na medida em que nós necessitávamos cada vez mais gente. Eu me lembro bem que houve deserção. Houve deserção mesmo a partir já dos países, os países da retaguarda, né? E a partir das bases também houve deserção. Mas a luta estava em certo limite que não afetava muito, né? Uma coisa é uma pessoa fazer mesmo uma coisa penosa, não é? Um trabalho penoso, mas sabendo que ele acaba em tal dia. Outra coisa é não saber o dia em que acaba. Quer dizer, os anos passam e não se vê o fim da história, não é? E então houve pessoas que de facto começaram a cansar-se. Se pode ter havido cansaço do lado do PAIGC, mas terá havido muito maior cansaço do lado do exército português. Porque as motivações eram diferentes. As motivações eram completamente diferentes. Do lado português, à medida que o tempo passava, tornava-se cada vez mais difícil ao governo explicar a setores crescentes da população as vantagens de manter uma guerra com o seu cortejo de vítimas. A adesão enérgica que a crueza dos massacres em Angola justificara no início fora gradualmente substituída por um único objetivo: sobreviver aos perigos de um conflito que por vezes nem os mais diretamente interessados compreendiam. A gente vinha a Nova Lisboa, a gente vinha a Luanda. Aquelas pessoas agiam como se não houvesse guerra em Angola. E eu ficava muito admirado, porque eles, vindo lá do leste e falar da UNITA, para eles não significava nada, era outro mundo. Não tem um exemplo maior do que este, do que chegar, por exemplo, a Luanda, vindo do mato, não é? E para um café começar a falar sobre guerra e as pessoas estarem ao lado nas outras mesas, calço, onde é que é isso da guerra? Está para aí contar histórias. Nos cafés, no convívio que eles começam a ter com a população branca, sobretudo com a parte, com os jovens, não é? Começa a perceber-se que há uma grande desmotivação da parte desses militares, que eles estão a dar a entender, eles mostram mesmo, esta guerra é vossa. O que é que a gente está cá a fazer? E isso, se nos casos gera um sentimento de compreensão e realmente de reflexão da parte da população branca, noutros cria um espírito de revolta e então eles estão aqui a defender uma parcela de coisa. Isto é tão português como a terra deles. A população europeia de Moçambique e da Beira para baixo, que julgou que o assunto nunca foi com eles. Houve uma altura na Beira que as pessoas da Beira iam ter os filhos a um tali. E isto nunca me fez uma grande impressão. Um tali era na Rodésia. Depois entendi porquê, que era o processo de eles não irem à tropa. É óbvio, eram cidadãos rhodesianos ou portugueses, conforme as necessidades, mas, portanto, na altura da tropa, um monte de gente da Beira foi nascer a um tali por esta finalidade. Isso, conheço alguns casos. A partir de certa altura em que começa realmente a tropa a ir buscar naturais da coisa, muitos começaram a ir para a África do Sul, para a Rodésia, que era uma maneira de não serem mobilizados, sobretudo daquelas famílias que tinham certas posses, não é? Conto-lhe uma história que é incrível. Uma senhora, o filho de uma senhora que vive em Moçambique. Portanto, chamemos moçambicana, portuguesa, moçambicana já de gerações. E refilou para o comando-chefe porque um filho dele que tinha formado em medicina tinha sido chamado para ir prestar serviço lá para cima. Quer dizer, mas isto a guerra é vossa, não é nossa. Quer dizer, como é que é isto? E não sei o que mais. O que é que quer? Começa a haver um certo abismo entre a população branca e a tropa. Porque eles, afinal, estão aqui, mas não estão convictos no que estão a fazer. Mas isso percebe-se nitidamente.
percebe-se nitidamente que há da parte dessa juventude toda que está metida na guerra um sentimento de estar ali empurrado para uma guerra com a qual não tem nada a ver. Nós começámos a ser mal vistos, pronto. Estávamos no Luz, havia lá um incidente qualquer, uma conversa qualquer, havia civis logo que diziam: vocês vão mas é para a mata, o que é que estão aqui a fazer? Vocês vieram para cá para estar na mata. Mas nós viemos para aqui para nos defender. A gente não precisa, a gente já está defendido. Os oficiais, não é? Tinha esse nível de pensar que a guerra ainda vai aguentar. Soldados, friês, cabos, soldados, a moral estava muito embaixo. Não estavam em condições, pelo menos naquele tempo, quando eu deixar a Frelimo, esses homens não estavam em condições de estar. Toda a gente queria ir-se embora, estavam cansados daquilo, não é? 71, 72, 73 já era mais pegar num lápis e dizer quantos dias falta para terminar a comissão. E riscar. Já não interessava bem os êxitos ou os inêxitos. Que passou a ser uma guerra que já não dizia nada a ninguém. O defender as pessoas e defender os bens já não dizia nada. Deixou de haver uma motivação. Havia unidades da tropa portuguesa que praticamente não estavam a combater para a destruição dos combatentes da Frelimo. Por que digo isso? Porque haviam certos comandantes que faziam a marcha, chegavam num determinado sítio, ordenavam disparar-se ao ar ou sei lá, voltavam a dizer destruíram combatentes. Destruímos muitas turras. Saía 5, 6 quilômetros do quartel, ficavam aí 2 dias, 3 dias, pegávamos as munições, enterrava e voltava. Havia muitas vezes operações ou emboscadas que a gente preparava, que ao fim e ao cabo era perfeitamente fictício, era só para encher relatório para mandar para o batalhão e este para o comando de setor e depois para o comando-chefe. Quer dizer, se haveria operações que tinham importância capital a gente havia outras que era simplesmente que era para entreter. A partir de um certo momento, eu passei a pensar, a deduzir que de facto o exército português já não estava, já não estava motivado para a guerra. A gente sentia muitas vezes quando a gente falava com um prisioneiro, determinado, a gente sentia que não havia motivação grande a nível do soldado. Porque dava a entender que de facto não sentiam as razões, os motivos da guerra. Fomos constatando ao longo do tempo de que, de facto, eles eram capazes de ter razão. E nós não tínhamos realmente condições para continuar a defender por muito mais tempo aquela guerra. Saía uma força grande e tal, deixava bilhetes no mato, a pedir mensagem. Então, começava por pedir autorização de circular no dia X e Y, para nós dizerem em que caminho podiam circular, que eles iam disparar para o ar para depois dar relatório que tinham feito as operações. Começou-se a notar uma desintegração no exército português. Mandavam-nos bilhetinhos, a gente mandava bilhetinhos também, às vezes deixavam até com algumas coisas para nós. Bilhetinhos? O que é que diziam os bilhetinhos? Então, como é que estão vocês? Ó, seus turras, como é que vocês estão? E nós, ó, seus tugas, como é que vocês estão? Olha, nós mais ou menos, olha, aqui estamos um pouco afidos com isto. Coisa assim. Eu não senti uma fraqueza assim, especial. Agora, que parecia que existia já um sentimento que a guerra era uma guerra sem razão de ser, ou sem objetivos, ou sem um fim próximo. Que era uma guerra demorada, cansativa. O cansaço em que o que vem à tona, e a pouco e pouco, quer dizer, porque é que estás a morrer? Quer dizer, isto vai levar a sítio nenhum, estamos a dar cabo, não é de um povo, é de 2 povos, a começar por um português. E o quadro permanente, percebe-se disso claramente. Eu, quando vim da Guiné, a minha postura cá dentro, nos contactos e tal, a gente tem que arranjar uma solução política para aquilo, só com uma solução política. E depois que vem acabar com o desfecho do 25 de Abril. O cansaço, sem saída.
Às baixas em combate e à quebra anímica, juntava-se a insuficiência de meios e também de efetivos que a guerra exigia, mas que a Academia Militar e os centros de instrução não conseguiam produzir. Os problemas começavam logo no recrutamento de mancebos, uma vez que o país esgotava a sua capacidade de resposta à necessidade de contingentes, não só pela dimensão do universo de mobilizáveis, como pelo crescimento do número de faltosos. A situação levou o governo a intensificar o recrutamento entre naturais das colónias, a apertar os critérios de apuramento dos jovens inspecionados, a limitar os adiamentos de incorporação e a aumentar o tempo de prestação do serviço militar. As dificuldades estendem-se aos militares do quadro permanente, também insuficientes, necessários à instrução e sobrecarregados com comissões. Por outro lado, também na Academia Militar, o recrutamento baixara, dificultando a formação de oficiais. Com falta de capitães para as companhias mobilizadas, o governo abriu o acesso de oficiais milicianos ao quadro permanente. Uma medida do Ministro da Defesa e do Exército que meses depois se tornaria histórica. Hoje foi só um exercício de instrução. Amanhã terão de aplicar em África os ensinamentos escolhidos em defesa própria e dos soldados ou populações que lhes forem confiados.